Boa noite a todos. É com alegria que retornamos, né? Para continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver sobre da pluralidade das existências, justiça da reencarnação. Tá? É a questão 171 do Livro dos Espíritos. O túmulo de Tutankhamon, que fica no Vale dos Reis, quando foi descoberto em 1922, continha um tesouro. E dentre esse tesouro, havia uma placa de ouro que simbolizava o julgamento da morte, da alma após a morte. Então, nessa placa, via-se nitidamente o desenho de uma balança com dois pratos. Num prato, um coração. No outro prato, uma pena de ganso. No prato do coração, logo abaixo, o desenho de um monstro em forma de um crocodilo. E do outro lado da pena de ganso, tinha o desenho dos deuses e do próprio faraó. Então, quando o faraó estava em julgamento, o coração dele tinha que pesar menos que a pena de ganso. Senão, o prato descia, o crocodilo devorava o coração do faraó e depois o faraó. O objetivo dessa cena era dizer para nós, no caso o faraó, quando morria, que o coração era colocado na balança e tinha que ser mais leve que a pena de ganso. Se o coração colocado no prato da balança fosse mais pesado do que a pena de ganso, o prato descia e o monstro comia a alma do faraó e depois o faraó. Essa era a ideia que os egípcios faziam do que acontecia com a alma após a morte. O interessante é que existem algumas orações cifradas ao lado dessa cena, que traduzidas para o português, elas dizem algumas coisas mais ou menos assim: ó piedosos deuses do Egito, tende misericórdia da alma do faraó bondoso, que foi misericordioso com as viúvas, foi bondoso com as crianças, generoso com o povo. Nessas orações, que são chamadas de estela pelos egiptólogos, a gente já vê um sentido de interceder junto aos deuses, né? No julgamento da morte. E até hoje a gente percebe que isso não mudou muito, né? Porque até hoje a gente é assim, quando a pessoa morre, a gente fala: ah, Deus, tem misericórdia da alma da pessoa, né? Ele era uma pessoa tão boa, foi um bom filho, bom pai. Então, está mais ou menos nisso, né? Mas, além do Egito Antigo, tinha outros povos que tinham um conceito também bem parecido com esse, para o destino da alma após a morte. Os gregos acreditavam que por baixo da cidade passava um rio. O rio chamava Rio Estige. Neste rio tinha um barqueiro. O barqueiro chamava Caronte. Então, quando a pessoa morria, eles colocavam uma moeda embaixo da língua da pessoa. Para que essa moeda? Essa moeda era usada para pagar o barqueiro para levar a alma para o julgamento. Então, as pessoas que morriam e que não tinham a moeda na boca, segundo a tradição dos gregos, ela ficava vagando pela margem do rio a eternidade. E as pessoas com a moeda, então, o Caronte pegava a alma e levava para o julgamento. As almas que eram tidas como más, elas eram levadas ao Hades. Então, ali elas ficavam gemendo as suas dores, até que conseguissem a remissão dos seus pecados, e então elas teriam uma nova chance. Que naquela época eles não chamavam de reencarnação, eles chamavam de palingenesia, que é o fenômeno de nascer várias vezes. Já as almas que eram bem-aventuradas, elas iam para o Campos Elíseos.
E lá elas viviam em paz com as outras almas puras por terem vencido a pequenez terrena. Quando o cristianismo chegou, a coisa não ficou assim tão diferente. Se nós observarmos as pinturas da Idade Média, nós vamos ver o quê? Um monte de almas chorosas no julgamento. E uma coisa interessante, todas elas estão nuas, despidas. Assim são as pinturas da Idade Média do cristianismo, né? E por que elas se apresentam para o julgamento dessa forma, despidas? Porque para o cristão não importa quem fomos na terra, importa o que fomos. Então, não importa os títulos, as riquezas, honrarias que a terra nos concedeu, interessa para nós o que nós realizamos, independente da condição social ou econômica que nós possamos ter tido. Conta realmente o quanto amamos. Diante de todas essas coisas, é razoável que pensemos. E a doutrina espírita? O que diz o Espiritismo sobre a sorte das almas? Qual o mecanismo dessa justiça para que ela seja efetivamente justa e misericordiosa? Isso nos remete a um dos capítulos mais bonitos da doutrina espírita. A doutrina espírita tem muitos capítulos apaixonantes, mas eu particularmente acho esse capítulo da justiça divina um dos mais apaixonantes e mais interessantes. Porque, segundo a doutrina espírita, a justiça divina não erra nunca. Ela não falha nunca. E tem mais, ela também não tarda. Porque as pessoas costumam dizer, né? A justiça tarda, mas não falha. Para o Espiritismo, ela não falha e também não tarda. E muitas vezes a gente questiona, como é que pode? Como é que Deus consegue não errar com nenhuma pessoa? São tantas as criaturas. Às vezes eu penso, será que no meu caso específico, Deus não deu uma cochilada e me deixou lá na peia, né? Como funciona esse mecanismo que permite que essa justiça não cometa engano nenhum? E como que ela pune na medida exata, nem mais nem menos? Como é esse mecanismo? Como entender Deus? Como entender um Deus que permite uma criança nascer anencéfala, com problemas cardíacos? Que justiça é essa, onde nasce um berço de ouro e outros não têm sequer um lugar para dormir? Qual critério Deus usa para adotar valores a uns e desmerecer outros? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 621, pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem com duas palavras: na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Segundo a doutrina espírita, todos nós temos a lei de Deus dentro de nós, em germe. Porque nós temos uma noção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Mas nós não temos, desde o princípio, a compreensão plena disso. Mas, quando Deus criou cada um de nós, assim como o artista assina o seu quadro, Deus assinou sua obra, que somos nós, colocando dentro de cada um de nós a sua lei. Portanto, a lei existe dentro de nós. E à medida que nós vamos experimentando, vivendo,
sentindo, rindo e chorando, vivendo as experiências que a vida nos convida a viver, é que nós vamos descobrindo o que é certo e o que é errado. Nós não adquirimos a lei de Deus, ela se manifesta em nós. Ela já existe, nós só vamos dilatar a compreensão dela. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor a lei de Deus. Por exemplo, houve um período da nossa história em que nós aprendemos que se a pessoa te desse um golpe, você não podia matá-la, você só podia devolver um golpe. Parece uma coisa meio estúpida isso, né? Mas, às vezes, pedir para a pessoa devolver só um golpe, quando a vontade da pessoa é matar a outra, é pedir demais. Então, quando chegou essa lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, ela tinha uma função. Qual era a função dela? Era para que nós não nos excedêssemos na tentativa de justiça, porque a gente ainda confundia justiça com vingança. Então a lei mosaica serviu para que a gente desse um limite naquilo, porque antigamente, se alguém roubasse uma ovelha do seu vizinho, o vizinho tinha o direito de ir lá, roubar todas as ovelhas do outro e matar a família toda. Então a lei de Moisés estabeleceu um limite para aquilo. Então se ele deu um golpe, você só pode devolver um golpe. Se ele furou um olho, você não pode furar os dois dele, é um olho só. Então era um limite. E parece que nós ainda não aprendemos bem essa lei, não é mesmo? Porque se a gente pensar, quando a vítima somos nós, o nosso limite de vingança vai muito além daquilo que a gente imagina. Quando é dos outros, a gente é até justo, né? A gente pondera, né? Fala, nossa, não precisava de tanto, a pessoa só xingou, só deu uma fechadinha no trânsito, a pessoa não precisava sair, xingar do carro, mas quando é a gente quer jogar logo o carro em cima da pessoa, né? Mas depois que a gente aprender bem essa lei, nós vamos aprender uma outra lei. Nós vamos aprender a perdoar, que é a lei que o cristianismo nos trouxe. Então, meu Deus, como é difícil perdoar, né? A gente tem que lutar contra nosso orgulho. A pessoa nos fez e aquilo incomoda e é um esforço enorme perdoar. Se a gente pensar, não é fácil perdoar. Nós precisamos deixar muita coisa para trás, engavetar, para a gente ter a coragem de ir até o outro perdoar. É muito sacrifício da nossa parte. Então, quando a gente aprender a perdoar de verdade, nós vamos ver que o perdão é a solução para as nossas vidas. Mais para frente, nós vamos aprender uma outra coisa. Nós vamos aprender que perdoar não é mais evolução. Que perdoar será até feio. Mas isso não é para hoje, ainda bem, né? É mais para frente. Mas sabe por que vai ser feio? Porque se eu perdoo alguém, é um sinal que primeiro eu me aborreci, primeiro eu me chateei, eu odiei, eu vivi dias que eu pensei, vou comprar um sapo, botar um nome de sujeito lá dentro. Então aquilo me corroeu, né? A gente viveu dias assim que a gente torceu para que tudo desse mal para aquela pessoa. E quando a gente tem oportunidade, a gente vai lá no Facebook checar, né, se a pessoa está mal mesmo, como a gente deseja, né? Não é mais ou menos por aí? Então, nós precisamos de um esforço muito grande para tirar esse sentimento de dentro de nós, lavar o nosso coração e polir o nosso sentimento. É como
Às vezes as pessoas dizem, né? Ah, eu queria tanto que Deus me perdoasse. Deus não perdoa ninguém. Porque para Ele perdoar, Ele teria que se magoar, se chatear, ficar bravo, carrancudo, para depois perdoar. Deus não se chateia com as nossas fraquezas. Ele conhece a gente, conhece seus filhos. Então Ele não se chateia com isso. Bom, vamos lá. Então, essa lei está dentro de nós. Esse conhecimento já está dentro da gente. São as experiências que vivemos que vão desenvolver em nós a compreensão daquilo que nós temos que vivenciar para que sejamos felizes. Por isso é que a doutrina espírita diz que a justiça de Deus não erra nunca. Porque a lei de Deus está dentro de nós. Se nós tivéssemos um julgamento externo para estabelecer a extensão das nossas culpas, aí sim poderia errar. E mais, não se teria garantia que depois de cumprida a pena estabelecida, estaríamos recuperados. Não se teria essa garantia. Na lei de Deus tem. Sabe por quê? Porque a pena para os nossos delitos é arbitrada de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não há um tribunal que nos julga. Não há um anjo anotador dos nossos erros. E nem ninguém que vai nos dizer, fulano, você fez aquilo, né? Quem diria, hein? Então, para você, a pena é... Não é. Somos nós, eu indivíduo, eu que arbitro as minhas próprias faltas. Sou eu que vou arbitrar. Aí alguns de vocês podem dizer, mas não é isso que eu vejo nas obras espíritas. Porque quando a gente vai renascer, os mentores dizem, para você, metido assim, é melhor você morar lá no norte do país, lá em Chupinguaia. Vai ser professora rural na escola em Chupinguaia. Aí a pessoa diz, mas eu queria tanto nascer em Paris. Não, Paris dessa vez não vai dar. No máximo Parintins. Mas é por conta disso que nós ficamos achando que o julgamento é externo. Mas não. Os mentores arbitram essas coisas com uma expectativa, para que diante dessas experiências a gente consiga se levantar. Mas não é ninguém que vai nos dizer se nós saímos vitoriosos ou não das nossas provas. Somos nós que vamos saber se saímos ou não. Quem abre a porta da cela somos nós. E ela abre de dentro para fora. Não tem chave do lado de fora para abrir. A chave é por dentro. É o próprio espírito que, vivenciando suas experiências, chega num certo momento que ele mesmo se absolve de suas culpas e diz, agora eu não carrego mais a culpa daquilo que eu fiz. Enquanto carregarmos culpa, remorso, mágoa, desejo de vingança, ódio, a gente não consegue caminhar. A gente tem dificuldades para caminhar. Por quê? Porque do lado de cada vida, a gente se justifica dizendo, né? Eu odeio fulano. Quando a gente deveria ter prazer de dizer o quanto gosta de uma pessoa. Mas nós acabamos cultivando esse sentimento ruim. E depois da morte, costuma acontecer uma compreensão muito mais nítida daquilo que aconteceu. Aí, aquilo que para nós parecia uma vantagem, passa a ser um desconforto. E então, veio o arrependimento, a culpa e o remorso. Outras vezes,
mesmo antes de desencarnarmos. Já começamos a nos incomodar com determinados sentimentos, com o fato de não gostarmos de uma pessoa, com o fato de guardarmos mágoa, ainda dizemos em vida: isso não está me fazendo bem, preciso resolver isso dentro de mim. Já não estou conseguindo caminhar com esse sentimento ruim dentro de mim. E não foi ninguém que veio e disse: vamos, fulano, chegou na hora, vamos perdoar. Não, isso está dentro da gente, começa a incomodar realmente. Não somos nós que começamos não, somos nós que começamos a nos incomodar conosco mesmo. E isso nos impulsiona ao progresso. Então, não é ninguém de fora que vai nos julgar, nos libertar. Não, somos nós mesmos que vivenciamos e dizemos: eu não tenho mais a sensação do fracasso que eu tinha. E nós intimamente sentimos que conseguimos resolver, que tínhamos uma mágoa de fulano e fomos convivendo, a vida vai batendo, a gente vai ficando molinho, até que a gente consegue perdoar e se sente bem. E como eu me sinto bem, eu fico em paz com a minha própria consciência e isso nos conduz a um sentimento de felicidade. E ela não tarda, por quê? Porque a justiça divina não tem o objetivo de punir ninguém. O objetivo de Deus não é punir. O objetivo de Deus é nos educar. Educar para que a gente resolva nossas mazelas interiores. Muitas vezes, nós ainda não estamos em condições de acomodar nos ombros determinados fardos. E pode acontecer que algumas experiências nós ainda não temos condições de suportar. Nós estamos ainda desenvolvendo musculatura moral para lá na frente nós nos defrontarmos com as nossas provas. Então, não é que ela tarda, ela vai nos encontrar quando estivermos maduros, quando estivermos em condições de enfrentar nossos dramas. E aí, alguns de nós podem dizer assim: então eu quero ficar sempre bestinha, porque aí eu nunca vou encontrar dificuldade. Está bom. Só que da mesma forma, a felicidade vai sendo jogada para frente. Chega um momento que o Espírito diz: eu preciso me resolver. Nós precisamos nos defrontar com os nossos dramas. E é por isso, então, que nós vivenciamos experiências que vão nos impulsionar em direção ao progresso. Assim, diz a doutrina espírita, que quando nós estamos diante de uma experiência difícil, por mais amarga que ela possa nos parecer, é sempre chance de evolução, chance de crescimento. Às vezes, é um lar problemático, uma família difícil. Outras vezes, a família é até harmônica, mas o trabalho é difícil. Outros têm um trabalho ótimo, mas a saúde do corpo é difícil. Vive doente, sempre com dificuldade. Às vezes não é isso. É a gente, intimamente, que não consegue se resolver, que vive dramas profundos, que nem para o espelho a gente confessa. Todos esses dramas em nossas vidas, todas as dificuldades e dores, não têm o objetivo de nos punir, de nos castigar. Todas elas são experiências que trazem as chaves da nossa felicidade. E como já vivemos várias existências, cada um de nós vive coisas distintas. Então, um de nós está mais preso na experiência do egoísmo, outro está mais preso
na experiência do orgulho, o outro na experiência da vaidade, o outro sofre mais por conta do desamor. Então, cada um de nós traz suas lacunas morais diferentes. Quando eu vivo experiências complicadas e dou soluções que não são boas, as portas não abrem. Eu posso até arrombar a porta e fugir, mas a minha consciência vai me botar preso de novo. Porque não será ninguém que vai nos dizer: fulano está errado, não, volta. Não. Quando na vida a gente experimenta determinadas experiências, o foco é só um: resolver mazelas que trazemos de outras vidas. Então, nós precisamos da reencarnação. Precisamos da reencarnação, segundo o Espírito Verdade, para espiar, para acertar nossos erros, pagar nossas dívidas, para aprender e para crescer. Raul Teixeira é um grande palestrante espírita. Ele conta uma história que certa vez ele estava indo almoçar com um colega de carona, e aí ele dizia pro colega dele, né: apresse esse carro que eu tô com muita fome. E de repente, passando na rua, ele viu uma senhora toda maltrapilha, né, aos farrapos mesmo, catando o que ia comer no lixo. Aí ele falou pro amigo dele: poxa vida, como que a gente pode ir almoçar tranquilo vendo uma cena dessa? Aí o amigo disse para ele: Raul, nem olha. Ele falou: já olhei, agora não tem jeito. E a gente olhou, fotografou. Aquilo ficou na cabeça dele. Ele chegou num restaurante incomodado com aquilo, né? Não conseguia nem pedir a comida porque pensando naquela cena. Aí um amigo espiritual dele chega para ele e diz: Raul, você viu o nome daquela rua? Aí ele falou: que rua? A rua onde estava aquela senhora? Ele falou: vi, eu sei qual é a rua. Quer dizer, é uma rua do bairro onde eu moro, eu conheço o nome daquela rua. E você prestou atenção naquela senhora? Ele falou: eu vi, não prestei atenção, mas eu vi a senhora. E você não associou nada? Aí ele diz: não associei. Aí o amigo diz: por essas coisas que não são coincidências da vida, aquela senhora, aquela rua, o nome daquela rua, aquela senhora que estava catando lixo, envergou aquele nome na sua última encarnação. Pensa bem. Ela abusou tudo que pôde, explorou seus funcionários com trabalho escravocrata, fez muita gente passar fome, mentiu, enriqueceu privando o necessário para muita gente. E ela hoje dorme nas calçadas da rua que leva seu nome. E cata o que vai comer das lixeiras da rua que leva seu nome. E cada vez que ela olha o nome da rua, é acometida por uma tristeza indizível que não lhe deixa sair da rua. Então, somos nós que retornamos ao cenário para resolver as nossas mazelas e tentar abrir as nossas portas. Joana de Ângeles, comentando esse fato, diz que Deus é tão misericordioso que quando a gente comete um delito grave, uma falta grave mesmo, em uma existência, aquilo vai voltar a acontecer conosco, para que a gente dê uma solução boa para aquilo que deu errado da primeira vez. Só que a misericórdia de Deus é tão grande
que ela não nos volta para o momento da cena do crime. Ela nos volta para bem antes. Nos dá uma nova vida, uma nova chance, uma nova educação, um novo aparelhamento, e daí sim a cena retorna, para que tenhamos a chance de dar uma solução diferente. Se dermos a mesma solução, muito provavelmente estaremos presos. E aí a experiência vai se repetir até que sejamos capazes de bem resolver essa questão. Emmanuel diz uma frase extraordinária no seu livro Justiça Divina. A frase diz assim: a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Por isso, depois de ler essa frase, eu sempre me pergunto, toda vez que passo por uma expiação ou vejo alguém passar, eu me pergunto, aonde está o endurecimento do meu coração? Ou penso, aonde está o endurecimento do coração dessa criatura? O que essa dor está procurando amolecer? É bom a gente pensar nisso. Quando estivermos numa expiação, qual parte do meu coração petrificou? O que a dor está procurando amolecer em mim? Se vivêssemos uma única existência para conquistarmos a perfeição que Jesus nos destinou quando disse: sede perfeitos como meu Pai o é, que tragédia seria? E ainda há pessoas no mundo que cursam faculdade, que são muito inteligentes, mas que acreditam piamente que a criatura humana viva só uma vez na Terra. Ora, nesse caso, ninguém conseguiria atender a solicitação de Jesus de sede perfeitos como meu Pai o é. Quem é que consegue a perfeição em uma existência? Quem de nós? Não conseguimos. Em nada. Em um único item da vida, nós não conseguimos a perfeição numa única existência. Falo vida, encarnação. Isso é, se a gente pensar, a vida de uma pessoa adulta, que vive 60, 70, 80, 90 anos. Mas se a gente pensar nos que morrem pequenos, jovens, bebês, que nascem e morrem, como é que Deus ia se arranjar com essa turma? Que não teve tempo nem de treinar nada. Isso é para nos dizer o bom senso, a lógica, que ninguém pode definir seu destino eterno numa única existência terrestre. Quando Jesus foi preso, Simão Pedro retira a espada e corta a orelha do soldado, que dava voz de prisão a Jesus. Jesus, sem esboçar o mínimo gesto de violência, diz assim: Simão Pedro, embainha tua espada, guarda tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus deixou ali para nós, para sempre no Evangelho, a lição de causa e efeito. Toda dor que nós semeamos voltará para a nossa vida. Toda dor que nós plantarmos, nós teremos que colher. De modo que aquele que semeia o mal e a dor está cavando um abismo enorme para a sua própria vida. Se o assassino de hoje soubesse que amanhã ele vai lutar numa quimioterapia até desencarnar de um câncer cruel, ele não cometeria o assassinato. Se alguém que está roubando hoje, que está desviando dinheiro, soubesse que numa vida próxima ele passará imensas dificuldades, necessidades financeiras, lutará e nunca conseguirá conquistar nada de material, ele jamais ergueria a mão para furtar qualquer coisa que seja. Se aquele que usa as mãos para violentar a pessoa, para
violentar o marido, a esposa, os próprios filhos, para violentar parentes, se ele soubesse que na vida seguinte ele virá sem as mãos, talvez sem os pés, sem poder andar, ele pensaria 2 vezes. Na justiça da reencarnação não há nenhum privilegiado. Deus não distribui dons. A uns dá o dom da inteligência, a uns dá o dom da beleza, a outros da feiura. Não. Que Deus de justiça seria esse? Que daria talentos a uns e defeitos para outros. A lei é de justiça. Você tem exatamente o que conquistou. Se hoje você veio com talento musical, é porque em muitas vidas, em muitas encarnações, você se dedicou e hoje esse é um patrimônio da tua alma. Para concluir, o Livro dos Espíritos é que nos leva a essa ideia de reencarnação como justiça divina, ou da justiça divina expressa através da reencarnação. A hora de cada um de nós está chegando. Não sabemos que dia será. Não deixemos para amanhã aquilo que a gente já tem possibilidade de realizar hoje. Dizer às pessoas que as amamos e amá-las de fato. Dizer-lhes que desejamos o bem e fazer-lhes o bem de fato. E amarmos a nós próprios, não de boca, não de discurso apenas, mas em realidade. E com toda certeza, cada vez que aprofundarmos o nível da nossa confiança nas leis de Deus, teremos a certeza que Deus não erra, nem se equivoca. Porque sentiremos essa onda de felicidade dentro de nós. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.